pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula será de matemática com o tema ordenar informações. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Na aula passada, a gente aprendeu como que a gente organizava as informações, né? Que a gente podia fazer em gráficos, a gente podia fazer em tabelas, em quadros, enfim. Agora, a gente vai aprender a ordenar as informações, ou seja, colocar em ordem. Pode ser do menor para o maior, pode ser do maior para o menor. Tá? Mas a gente vai ter que colocar uma ordem, seguir uma ordem. E a Prof. Carol vai novamente estar tentando resolver os exercícios junto com vocês, tá? Porque não tem como a Prof. Carol explicar sem pôr em prática como se coloca em ordem as informações. Então, ali na apostila de vocês, tem para saber quais são as atividades de lazer preferida de um grupo de idosos, foi feita uma pesquisa. Participaram da pesquisa 80 pessoas. Observe o gráfico de colunas ao lado para conhecer. Então, teve idosos que falou que gosta de ir ao teatro, de ir ao clube, de ver televisão, de ir ao restaurante, de passear com os netos, de viajar, ir ao cinema, visitar os amigos, dançar e ler livro. Esse aqui, ó, vocês estão vendo o rosa, que é o maior de todos, foi o que mais teve gente que falou, que é gostar de dançar. Depois veio o amarelo fraquinho aqui, ó, que é passear com os netos. Depois veio ler livro. Então, esses são os três primeiros que teve mais resultado, teve mais pessoas que gostam de realizar essas tarefas. Então, a gente vai organizar isso, por exemplo, numa tabela. Olha só, a primeira atividade foi dançar. 18 pessoas falaram que gostam de idosos, falaram que gostam de dançar. A segunda foi passear com os netos. 15 idosos falaram que gostam disso. E a terceira foi ler livros. 13 idosos falaram que foram isso. Então, foram as três atividades que mais teve gente que gostava de fazer. Então, a gente organizou, tirou do gráfico de colunas e colocou numa tabela apenas as três atividades que mais teve gente que gostava de fazer. Agora nós vamos para os exercícios. Na número 1, vocês vão ter que completar o quadro a seguir usando as informações do gráfico sobre as atividades de lazer dos idosos da página anterior. Então, olha aqui, os três primeiros já tem aqui, né? Que foi ler livros, enfim. Vocês vão ter que observar qual que é a quarta atividade que mais teve gente que gostava de fazer. Vamos analisar pelo gráfico de colunas. Se esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, qual que é o gráfico que está mais próximo? Este daqui, ó, de visitar os amigos. Vamos contar quantos quadradinhos, quantas pessoas que falaram que gostavam de visitar os amigos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 idosos falaram que gostavam de visitar os amigos. Então, por exemplo, vocês vão colocar quarto lugar, né? Visitar os amigos. E teve quantas pessoas? 10 pessoas. E assim por diante nos demais. Vocês vão contar os quadradinhos e ver a ordem. Vocês vão ordenar essa pesquisa. Vocês vão colocar em ordem. Vocês vão colocar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, vai até o 10º. A atividade que é e a quantidade de pessoas que gosta de realizar essa tal atividade. Virando a página 16, vocês têm a número 2. Um time de futebol infantil abriu inscrições para novos alunos. 6 meninos fizeram a inscrição. Então, o Marcos, de 10 anos, o Bruno, de 9 anos, o Carlos, de 11 anos, o Juliano, de 7 anos, o Flávio, de 8 anos e o Pedro, de 6 anos. Organize a lista dos novos alunos do quadro a seguir, colocando os nomes em ordem alfabética. Bem, o alfabeto vocês conhecem, né? Então, por exemplo, o primeiro nome, será que vai ser quem? A, não tem ninguém. B, Bruno. Então, o primeiro nome, vai ser o Bruno.
O segundo, vocês vão colocar o segundo aqui, depois do B vem o C. Será que tem alguém com C? O Carlos. Vocês vão escrever Carlos e assim por diante. Então, vocês vão realizar essa ordem de ordem alfabética. Então, vocês vão colocar essa lista em ordem alfabética. Na letra B, vocês vão organizar as informações no quadro de acordo com as idades, começando pelo mais jovem, ou seja, começando pelo mais novo. Então, vocês vão colocar a ordem, vão colocar a idade e o nome dos 9 alunos. Ah, vamos pegar um, por exemplo. Quem que é o mais novo aqui? O Pedro. O Pedro tem 6 anos, então eu vou colocar idade 6 e o nome Pedro, certo? Na número 3, vocês vão ter que, na prateleira abaixo, há 20 livros enfileirados. Você deve colorir o terceiro livro de verde. Então, 1, 2, 3. O terceiro eu vou colorir de verde. O sétimo de azul. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eu vou colorir de azul. O 11º de marrom. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º de marrom. O 17º de amarelo e o 20º de vermelho. Depois, vocês vão ter que escrever a ordem dos números que você coloriu, utilizando algarismos. Então, se vocês vão, por exemplo, o terceiro livro vocês fizeram de verde. Então, vocês vão colocar o terceiro, que é o 3. O terceiro livro vocês pintaram de verde, vocês coloriram. Então, vocês vão colocar em ordem os números que vocês coloriram, mas em números, não em letras, enfim, tá bom? Na número 12, virando a página, vocês vão ter que observar o quadro que está na entrada do edifício Pacífico e nele podemos localizar informações sobre os andares e o que funciona em cada andar. Então, os andares estão aqui e o que funciona nos andares. Segundo andar, consultório dentário. Terceiro, quarto e quinto, Macedo advogado. Sexto, consultório médico. Sétimo e oitavo, não tem nada. Nono e 10º, Vieira consultório médico. E assim por diante os outros. Então, na letra A, vocês vão ter que falar o que funciona no 12º andar. Então, vocês vão lá no 12º andar e ver o que funciona no 12º andar. Na letra B, em qual andar funciona a contabilidade aliança? Vamos lá ver em qual andar que tem a contabilidade aliança. Qual andar que é? Vocês vão colocar o número aqui. Que andares não estão ocupados? Então, vocês vão lá em cima e ver quais são os 2 andares que não estão ocupados e responder. Número 5. A Copa do Mundo é um evento importante do futebol. Vários países já foram campeões desse torneio entre os anos de 1930 e de 2018. Observe na tabela a seguir os países que já foram campeões e o número de títulos que cada um conquistou. Então, aqui é a tabela. País, Alemanha, 4 títulos. Argentina, 2 títulos. Brasil, 5 títulos. Espanha, 1 título. França, 2 títulos. Inglaterra, 1 título. Itália, 4 títulos. E Uruguai, 2 títulos. Letra A. Quantas Copas do Mundo que já ocorreram? Então, se tem tudo isso aqui de títulos, quantas Copas que já ocorreram? Então, vocês vão fazer a conta de quantos títulos tem aqui para vocês saberem quantas Copas que ocorreram. Letra B. Que países foram campeões da Copa 2 vezes? Então, só 2 vezes. Vocês vão pegar lá os que tiveram só apenas 2 títulos. Que país já foi campeão mais vezes? Então, vamos ver quem que é o que mais tem títulos aqui. Vocês vão olhar qual que é o que mais tem títulos e falar aqui e escrever na letra C. Na letra D, vocês vão ter que construir uma tabela, ordenando as seleções pelo número de títulos conquistados. Comece pela seleção que foi campeã mais vezes. E depois até o que teve menos títulos. Então, vocês vão ter que colocar títulos da Copa do Mundo. Vocês podem copiar essa tabela aqui. Só que vocês não vão copiar os valores. Por quê? Porque essa tabela aqui tá fora de ordem. É como se vocês tivessem que colocar essa tabela em ordem. O país
e o número de títulos. Então, vocês vão começar pelo país que mais tem títulos e o país que menos tem título, entendeu? A sequência vai ser do maior para o menor, certo? Na número 6, vocês vão ter que observar as camisetas que serão vendidas em um bazar. Letra A. Para controlar as vendas das camisetas, os organizadores do bazar querem fazer um quadro, considerando as cores e a quantidade das camisas por cor. Faça o quadro apresentando primeiro as cores das camisas em menores quantidades. Então, qual será que é a camisa que tem menos quantidade? Vamos analisar. Qual camisa tem menos quantidade aqui? Eu acho que é a camisa vermelha, pois a vermelha tem apenas 2 quantidades, 2 camisas vermelhas. Então, vocês vão ter que fazer uma tabela para organizar esse bazar. Então, vocês vão começar do que tem a menor quantidade para que tenha a maior quantidade. Então, tem camisa vermelha, amarela, verde, rosa e azul. São 5 cores de camisa onde vocês vão ter que observar a quantidade de cada uma e fazer uma tabela do menor para o maior, o que menos tem cor para que mais tem cor. Letra B. Quantas camisetas foram colocadas à venda no total? Então, a gente vai contar quantas camisetas que foram colocadas à venda. Como você descobriu, letra C, como você descobriu a quantidade total de camisetas? Você acha que este jeito é o mais fácil para encontrar a quantidade total? Então, tem 2 jeitos de você descobrir a quantidade total das camisetas. Contar aqui ou somar os números dessa tabela. Então, vocês escolhem o jeito mais fácil. Na letra C, vocês vão ter que falar qual que foi o modelo que vocês utilizaram para saber o número total de camisetas. Bom, gente linda, a nossa aula já chegou ao fim. A gente aprendeu hoje como que a gente ordena as informações, certo? Do maior para o menor, vocês fizeram do menor para o maior, do maior para o menor e até em ordem alfabética, certo, gente? Então, um super beijo da Prof. Carol e até mais. Tchau, tchau!